Festival Internacional Poético Musical Librera, Rivera, Uruguay, Livramento, Brasil, 2020, edición virtual por goteo. La edición 2020 del Festival Librera fue declarada de interés turístico por el Ministerio de Turismo, de interés ministerial por el Ministerio de Relaciones Exteriores, de interés cultural por la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura. La generosa participación de José Ignacio Vieira de Melo en la edición virtual por goteo 2020 del Festival Librera está compuesta por 3 partes. En la primera y en la última, el poeta lee textos de su autoría, Cantiga de Amor y Romaría, y en la intermedia compartimos la entrevista que le realizó hace 2 años el periodista Gabriel Gómez durante la edición de la Fiesta Literaria Internacional de Pelourinho en el Convento del Carmen, Salvador de Bahía, produção de Luceiro Filmes. Sou teu irmão. Da nossa raiz nasceram todos os poetas. Sou o que passa as noites contemplando a beleza do universo no firmamento da menina dos teus olhos. Sou teu irmão, o que semeou em teu ventre as sementes que esperaram milênios para serem salmos. O pastor em vigília, que apacenta tua Verônica e suspira estrelas. Sou teu irmão, sigo apenas os preceitos sagrados. É em nós que o amor cresce e se multiplica. O que mais tem falado em mim é o silêncio, mas um silêncio plural, de fogo, que com sua língua escarlate abrasa as palavras e as queima antes de serem. Um silêncio de lá, de longe, das plagas interiores, que fala o tempo todo sem dar nome ao dito. Em sonho é imagem, e vejo inebriado a sua cara, semblante formidável. Tão formoso quanto pode ser um Deus. O silêncio, este que fala e de que tanto falo, é um hieroglífico poema, e estes versos, tradução e codificação. Olha, até esse momento eu publiquei 8 livros. O meu primeiro livro saiu em 2000. Ele aconteceu 2 anos depois da minha chegada a Salvador. Quando eu chego, não conhecia quase nada da cena literária baiana. Quase nada não, nada mesmo. Mas ligeiro, eu fui me entrosando. Então, de imediato, eu entendi que eu tinha que publicar livro. O primeiro livro, Códigos do Silêncio, ele é publicado em 2000 pelo Selo Letras da Bahia. E é um livro que eu considero irregular, mas que tem poemas dos quais eu gosto muito e que eu digo até hoje. O primeiro poema do meu primeiro livro é o poema com o qual eu ganhei mais dinheiro até hoje, porque entrou em 2 livros didáticos e isso me rendeu alguma coisa significativa mesmo, entendeu? De reconhecimento e de grana. Quando eu dei o primeiro livro para o Gerardo Melo fazer o prefácio, ele leu o primeiro poema e disse: olha, o título está aqui. O título do seu livro é Códigos do Silêncio. Eu de pronto aceitei aquela. Gostei pra caramba. Floresvaldo Matos, na época, era editor do A Tarde Cultural, suplemento de cultura do jornal A Tarde. Então ele deu um destaque para esse meu primeiro livro, porque ele reproduziu o prefácio no jornal, ele colocou um outro título. O título de Gerardo era Um Momento de Beleza, e ele colocou Decifração de Abismos. Quando eu vi aquilo, quando eu publicar meu segundo livro, eu vou colocar esse nome aí. E assim foi. O segundo título partiu de Floresvaldo Matos, Decifração de Abismos, em 2002, 2 anos depois do primeiro. O terceiro já foi em 2005, a terceira Romaria. E com esse livro eu ganhei um prêmio de poesia, um prêmio importante lá de Aracaju. Maria Bethânia ganhou da música, eu ganhei da poesia. Então isso já me deu um destaque
E a partir desse momento, eu começo a ser chamado para eventos literais assim de peso, que todo mundo tinha muita vontade de ser chamado. Então, eu chegava fazendo uma performance de aboios e toadas, e com aquela postação de voz de dizer poema parecido com Zé Ramalho, de aboiar meio parecido com Fagner, e eu com Alceu Valença. Isso foi fazendo com que as pessoas me chamassem, né? Eu ia para um lugar e eu era chamado para retornar. E a cada lugar que eu chegava, que as pessoas observavam, pintavam um convite para ir para outro lugar. E a partir daí os convites foram aumentando à medida que eu ia publicando livros. O meu quarto livro de 2007, A Infância do Centauro, tem um poema que é emblemático, assim, onde eu chego, eu sou requisitado a dizê-lo, né? É o meu grande sucesso, digamos assim. E eu não posso fazer um recital sem dizer Gênese, né? Só que esse quarto livro, ele fecha um ciclo, que é um ciclo de uma poesia assim terral, uma poesia terral e de contemplação do cosmo. E uma coisa muito presente na minha poesia é o erotismo. Só que até esse momento era um erotismo de insinuação. Buscava dizer aquilo de uma forma mais elegante. E de repente surge o quinto livro, em 2010, 3 anos depois da Infância do Centauro, chama-se Roseiral, que é um livro que desconstrói tudo isso que eu vinha fazendo. É uma espécie de chutar o balde, né? E fazer uma poesia iconoclasta, uma poesia que beira a pornografia, mas onde eu contesto as autoridades, sejam as autoridades terrenas, o prefeito, o governador, o presidente, seja a autoridade celestial, Deus. Então esse livro tem esse aspecto. Em 2012, eu publico o meu 6º livro, Pedra Só. E é aí que aparece, pela primeira vez, um longo poema. Um poema de 27 páginas, um poema de tom épico, porque eu venho de uma história épica, de um cenário épico, bíblico, que é o sertão nordestino, né? Ele tenta fazer um apanhado daquelas figuras mitológicas com as quais eu convivi, os grandes vaqueiros, e coloca eles em pé de igualdade com os mitos gregos e com os mitos bíblicos. E eles dialogam, e eles convivem, e estão amalgamados, porque isso está dentro de mim. E em 2015 surge o meu 7º livro. E esse 7º livro é uma coisa que me fez muito pensar. Ele teria outros nomes, mas ficou com o nome 7. Foi por essa época que eu fui entender que eu era o 7º filho da minha mãe. Aí foi quando eu tive a ideia, o meu 7º livro vai se chamar 7, porque eu sou o 7º filho. Vai ter 7 capítulos. Cada capítulo vai ser um poema dividido em 7 partes, e cada parte vai ter 7 estrofes, e na medida do possível tudo com verso de 7 sílabas. E aí eu fui estudar o 7, a exaustão, e explorar essa coisa do número 7, cabalisticamente, em estado de delírio, sem nem saber o que estava dizendo. Tem um capítulo chamado Concerto para Cavalos, todo feito em verso de 7 sílabas, que eu fiz montado a cavalo, correndo dentro do mato e gritando o que vinha na cabeça. E é um dos poemas que eu mais gosto, de toda a minha produção, e tem esse tom épico. Quem determina o ritmo é o galope do cavalo. Com esse livro, fiz lançamentos em Rio, São Paulo e em outros lugares, e teve uma repercussão imensa. Fui indicado a um prêmio badalado, concorrendo com grandes nomes da literatura brasileira, todos morando em capitais, todos da prosa, eu era o único poeta, e eu ganhei o prêmio. Então isso me deu um certo destaque. A partir de 2012, a minha maneira de colocando o poema no papel, já passou a ser um pouco diferente, porque eu não penso mais assim num ajuntamento de poemas que eu fui fazendo na época. Eu vou deixando a coisa se concentrando dentro de mim. Uma ideia vai se formando e se concentrando de tal maneira que quando eu vou parir o livro, fazer a poesia, não sai mais um poema, sai o livro. Então os meus poemas não têm mais títulos, eu dou um título para um capítulo
e vou ali, dentro daquela batida. E tem verso que toma corpo dentro dos poemas e determina um ritmo, como se fosse uma costura. E aquela ideia perpassa todos os poemas que se tornam um longo poema. A minha poesia, que já se insinuava à época, ela tomou, de fato, uma tonalidade épica. Então, na verdade, eu penso um livro e sai. Os 7 foram 7 longos poemas. O Entre a Estrada e a Estrela, que é o 8º, são apenas 2 poemas divididos em 21 partes. E é dessa forma que eu tenho pensado o que vem pela frente. Não sei lhe dizer o nome ainda, mas tem um momento que eu vou ter que parar para sentar e escrever de uma vez. E não está muito distante não, porque é como se fosse assim, uma coisa que vai... É uma gravidez, sabe? Chega um ponto que você tem que parir. Dentro de mim, nas lonjuras, bem dentro do meu juízo, um romeiro caminhando em busca do que preciso. Oh, que caminho tão longo, cheio de pedra e de areia, tenho que firmar o passo e romper essas cadeias. Perguntem meu desatino, aonde ir? Que lugar? Por que a sina de cigarra esparramando o cantar? Certo, sou aquele que parte numa eterna romaria, faça sol, faça chuva, seja de noite ou de dia. O caminho que percorro não é o da rosa dos ventos, pois ele surge do nada de acordo com o momento. Ó, que estrada mais comprida, tanto azul, tanta poeira, em que plaga do universo estará o meu juazeiro? Cada qual tem seu destino. Pedro, vaqueiro, tangia gado pelo mundo afora. Seu Fortunato fazia forno para queimar tijolo. Manézinho Tetê, meu tio, caçava tatu e onça com o luzeiro dos pavios. Lá me vou com minha cruz, são poucos beiços de açude e tantas léguas tiranas. Maior e vária esta sede, que vale cada passada desta minha romaria, peregrino de mim mesmo no meio da travessia. Oh, que caminho tão longe, cheio de pedra e areia. Oh, que caminho tão longe, cheio de pedra e de areia. José Ignacio Vieira de Melo, alagoano radicado en Bahía, es poeta, periodista y productor cultural. Ha publicado 8 libros de poemas, entre ellos 7, Entre la Vía y la Estrella, y las antologías 50 poemas escogidos por el autor y El Galope de Ulises. Integra varias antologías en Brasil y en el exterior. Coordinador y curador de destacados eventos literarios como la Plaza de Poesía y Cordel, en las Bienales del Libro de Bahía en Salvador, el Cabaret Literario en la primera Feria Literaria a Leer Amado en Ilhéus y la Fiesta Literaria Internacional de Pelourinho. Participó recientemente en Ciudad de México del 8º Festival de Poesía de las Lenguas de América, representando a Brasil y a los países de lengua portuguesa. Entre los premios recibidos se destacan el Premio El Capital 2005 con el libro La Tercera Romería y el Premio Quién 2015, editora Globo, en la categoría Literatura Mejor Autor con el libro 7. Sus poemas han sido traducidos a diversos idiomas: alemán, árabe, español, finlandés, francés, inglés, italiano. En esta primera edición virtual por goteo del Festival Librera nos acompañan poetas, músicos, bailarines, fotógrafos y artistas en general desde Suecia, México, Colombia, Chile, Venezuela, Argentina, Brasil y Uruguay. Desde el 17 de junio de 2020 hasta la fecha hubo semanales gotas del festival dedicadas a Antonio Barreto, Jesús Sepúlveda, Tutango Rocha, Gerardo Ciancio, Música para Búhos, Fadir Delgado Acosta, Nicolás Albarte, Katia Borges, Marcelo Frasaun, Sandro Ornelas y Graciela Cardoso. El goteo durante septiembre 2020 tendrá contenidos especiales de
José Ignacio Vieira de Melo, Patricia Silva, Roberto Aprato, Tutango Rocha y Andrés Estañaro. La edición virtual por goteo del Festival Librera, con el cuidado y la producción general de Zenia García Ríos y Wilson Javier Cardozo, es otro producto Abrelabios. Gestión cultural a la uruguaya.